Cheguei em casa e peguei a minha filha na cama com o meu namorado. Bom, a minha filha, logo quando toda essa história aconteceu, ela estava com 17 anos. E desde então sempre fomos nós duas. O meu marido, ele faleceu quando a minha filha era muito nova. E eu vivi pra dar tudo pra ela, pra viver por ela. Tanto que nesse período eu nunca fiquei assim de assumir outra pessoa. Claro, conheci alguns rapazes, alguns homens, saía e tudo, mas nenhum eu tive um relacionamento sério. Até que eu conheci esse bendito desse homem, né? E quando eu falei pra minha filha que eu estava me relacionando com ele, ela super aprovou, falou que tava tudo bem, que eu merecia, que eu tinha que seguir minha vida, que já fazia muitos anos que eu estava sozinha e tal. Então ela deu muito apoio. Eu e a minha filha, a gente nunca teve uma vida financeira assim das maiores, sabe? Eu tinha meu trabalho, mas era o suficiente pra gente se manter. Eu conseguia pagar as contas da casa, conseguia fazer um supermercado decente, eu conseguia comprar roupas, maquiagens, as coisinhas que ela queria. Claro, eu não conseguia dar uma vida de luxo pra ela, mas eu conseguia comprar as coisas que ela queria, as coisas que ela precisava. E quando eu conheci esse homem, eu conheci ele em um lugar assim específico, que se eu contar vai ficar muito na cara. Ele era um cara de muito dinheiro, então ele tem uma posição financeira muito boa. E logo quando a gente começou ali a se relacionar, ele começou a me dar tudo, assim, que ele queria, que ele podia, né? Ele me levava pra restaurantes mais caros. Quando ele conheceu minha filha, ele sempre mimava muito ela também, de levar ela nos mesmos lugares que a gente. Ele começou a me dar presentes caros e tal. E ele começou a fazer a mesma coisa pela minha filha. Então todas as vezes que ele ia em casa, que ele trazia alguma coisa pra mim, ele trazia alguma coisa pra ela. Eu vou levar uma flor pra ti, ele trazia uma flor pra ela. Vou levar um chocolate pra ti, ele trazia um chocolate pra ela. Só que eu, na minha cabeça de inocente, eu pensava o quê? Ele tá fazendo isso porque ele quer agradar minha filha, porque ele quer a aprovação dela, porque ele quer o carinho dela. Ele era bem mais velho do que eu, então ele era bem mais velho do que a minha filha. E eu não via maldade naquilo, gente. Como eu via ele tratando a minha filha tão bem, eu pensava que ele só queria se aproximar, que ele só queria o carinho dela, que ele só queria a aprovação dela. Ele falava pra mim que ele via um futuro comigo, que ele queria casar comigo e tal. Então eu pensava, ele tá fazendo tudo isso porque ele quer se dar bem com ela, porque ele quer a aprovação dela. Não via maldade. Mas a minha filha sempre se deu muito bem com ele ali desde o início. Até que teve um dia que eu estava em casa, estava eu, a minha filha e a minha mãe, que tinha ido nos visitar. Eu estava inclusive fazendo um café ali e tal pra minha mãe, que já era de tarde, era no horário assim de 4 horas. Até que ele chegou em casa. E quando ele chegou em casa, ele chegou com um buquê de flores. 2 buquês de flores, na verdade, um pra mim e um pra minha filha. E na hora eu fiquei super feliz, agradeci e tal, ele entregou, falou com a minha mãe, ele falou, poxa, minha sogra, não sabia que a senhora estaria aqui, se soubesse tinha trago umas flores pra senhora também. E a minha mãe, não se preocupe e tal. Enfim, ele ficou um tempo lá, tomou um café com a gente, depois foi embora. E aí, no momento que eu fiquei sozinha com a minha mãe, ela falou assim, ele sempre faz isso? Aí eu falei, faz, ele sempre traz flores pra mim e tal. Ela, não, eu quero saber se ele sempre dá presente pra tua filha. E aí eu falei, dá, mãe. Quando ele traz flores pra mim, ele traz pra ela. Quando ele traz chocolate pra mim, ele traz chocolate pra ela e tal. Enfim, fui falando, né? E aí minha mãe falou assim, minha filha, mas isso é muito estranho e tal. E eu ainda defendi a peste, né? E ainda falei, não, é porque ele gosta dela, ele quer agradar ela, ele quer a aprovação dela e tal. E a minha mãe, não, mas isso é estranho e tal, e enfim. Mas depois, como a minha mãe viu que eu fiquei na defensiva, ela acabou calando a boca, não falou mais nada e a gente nunca mais tocou nesse assunto. Até que quando eu já tava com ele fazia mais ou menos 1 ano, eu tinha ido trabalhar, minha filha tava de férias dos estudos dela, ela tava em casa sozinha, ela ficava em casa sozinha, e eu tinha ido trabalhar. Só que justamente nesse dia tinha caído um poste lá na rua do meu trabalho por conta de um carro que tinha batido nesse poste. Gente, tinha sido uma algazarra. E aí o lugar onde eu trabalhava tava sem energia. E aí eles acabaram dispensando a gente pra ir embora, porque era uma coisa que não ia ser resolvida ali de imediato e não tinha como a gente seguir com os nossos trabalhos sem energia. Fui embora pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu tinha minha chave, eu só fui entrando, né, e tal. E aí eu lembro que eu chamei pela minha filha, mas ela não